Glória a Deus. Poder sentar, pastor Johnny. Glória a Deus. Pastor Johnny é um amigo, faz um tempinho que a gente não estava se vendo mais, né? Mas em nome de Jesus, assim que eu convidei ele esteve com a gente no seminário do ano passado, e assim que eu convidei ele, prontamente ele já disse: ó, eu tenho uma agenda, tenho alguns compromissos, mas nesse horário eu vou com certeza. Então, que em nome de Jesus, que Deus possa falar ao coração, que você possa prestar atenção e ouvir o recado de Deus nessa tarde. Amém? Boa tarde a todos. A paz do Senhor, amém? Então, isso que o pastor François falou é verdade mesmo. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus pelo privilégio, não é nem pela oportunidade, pelo privilégio de estar com vocês nessa tarde, se alimentando da palavra, buscando em Deus respostas para as nossas ansiedades, preocupações, e ao pastor François pela confiança, que eu sou daquela linha de pastor muito ciumento com as ovelhas. Então, para mim convidar um camarada para ir lá na igreja, lá, eu oro, jejuo, peço umas 3 confirmações, porque a gente ama o rebanho, e a gente quer que as nossas ovelhas, nossos membros, nossos filhos na fé, sejam sempre tratados com muita dignidade, muito respeito, muito amor. E eu quero agradecer a Deus e ao pastor François por essa tarde maravilhosa. Amados, eu tive o cuidado de fazer aí os textos bíblicos que a gente vai usar na folha, para facilitar, para dar mais dinâmica para a gente. Então, o tema que vocês estão estudando é o Pai Nosso, e me coube então o texto que está em Mateus capítulo 6, verso 9, que diz assim: portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. E nesse versículo, as 2 palavras que eu quero ressaltar e vou embasar todo o nosso estudo dessa tarde, é a palavra Pai Nosso. Eu preciso entender o que quer dizer esse Pai Nosso da Bíblia. Então, coloquei ali como missão nesta tarde, construir uma ponte de entendimento sobre a paternidade de Deus e a nossa família em Cristo Jesus, nossa irmandade, nossa missão de amar os irmãos. E ao longo de alguns dias, isso já tem uns 15 dias que nós conversamos por essa data, e de lá para cá, eu venho buscado fazer pesquisas, buscar em oração diante de Deus, o que é que Deus queria passar para mim e para vocês nessa tarde. E a definição que eu busquei na palavra sobre paternidade, ela não dá um foco muito preciso, sempre fica muito interpretativa. E aí, para não ficar muito no subjetivo e a gente poder sair daqui com alguma coisa bem concreta nessa tarde, eu coloquei esse pano de fundo aqui para a gente começar a pensar nisso. Então, o pano de fundo é como vemos os nossos relacionamentos com a figura paterna e com os irmãos. Porque para começar a entender que tipo de relacionamento Deus quer comigo, eu preciso entender o que é um relacionamento de um pai e um filho e entre irmãos. E é aí que a nossa coisa começa a ficar meio confusa, porque eu coloquei aí na observação: nossa visão sobre paternidade e irmandade está completamente distorcida do propósito de Deus para esse relacionamento. Então, o que eu preciso fazer essa tarde em nome de Jesus, pelo Espírito Santo de Deus? Deletar da nossa cabeça o que é o conceito de relacionamento pai e filho, e construir em Cristo Jesus, pelo seu Espírito Santo, uma nova visão desse relacionamento. Porque quando você olhar para o teu passado, assim como eu olho para o meu, a visão que eu tenho do meu pai e dos meus irmãos, não é a visão bíblica de Deus para comigo e de Jesus para comigo como irmão. Porque o fato é que entre nós aqui, existem pessoas que provavelmente no RG estão escrito lá, pai não declarado. Provavelmente entre nós aqui há pessoas que não conheceram os pais, pelo menos o pai, né? E entre nós há pessoas que têm grandes traumas pelo seu relacionamento com o pai. Então, para você começar a se lembrar, quem foi seu pai na sua vida?
Seu pai foi aquele, às vezes, que tocou na tua intimidade, te defraudou? Teu pai foi aquele camarada que te trocou pelos amigos do boteco e a pinga? Teu pai era aquele camarada que chegava e te espancava em casa? Teu pai era aquela pessoa que sempre tinha uma palavra de maldição para colocar na sua vida? Como eram os seus relacionamentos com os seus irmãos? Os seus irmãos eram seus parceiros de convivência? Ou seus irmãos eram seus maiores algozes? Era aquele que sempre te defraudava, te passava a perna, te prejudicava? Porque o que acaba acontecendo é, a visão que a gente adquire de paternidade e irmandade fica muito relacionado ao que a gente aprendeu. Então uma criança, é por isso que o nosso propósito como cristão é ir diminuindo a idade de ensino da palavra. O meu sonho como pastor é um dia ter a igreja das crianças, pegar a criancinha no maternal com 1 aninho e meio, 2 aninhos, ensinar, discipular desde 1, 2 aninhos, tendo salas de 2 em 2 anos, com professores, tudo, para já formar nos nossos filhos, nas nossas crianças, esse conceito de paternidade, que quando a gente transfere isso para os pais, às vezes a gente chega na idade madura, adulta, com uma visão completamente deturpada do que é o relacionamento de pai e filho e entre irmãos. E aí, quando eu chego para falar do amor de Deus, do desejo de Deus em exercer a paternidade sobre nós, e do relacionamento entre irmãos que eu preciso desempenhar, seja aqui, seja na igreja, seja na família, seja na sociedade, seja na empresa que eu trabalho, eu me conflito com aquilo que está gravado no meu intelecto, e eu não consigo contemplar o propósito de Deus na minha vida, pela paternidade e pela irmandade que Ele quer que eu tenha. Então, vocês já tenho certeza que vocês já começaram a pensar na infância de vocês, e eu tenho certeza que muitos de vocês já viram que o relacionamento que vocês tiveram com seus pais e com seus irmãos foram um relacionamento que mais tiveram desgastes, traumas e sequelas na vida de vocês do que o conceito de Deus para a paternidade que a gente vai começar a ver agora. Então eu coloquei aqui alguns atributos da paternidade divina, tem aí na tua folha. Quais são os atributos da paternidade divina? Deus é, primeiro, criador, provedor, protetor, conselheiro, disciplinador, redentor, consolador, defensor e libertador. Quando você for estudar a palavra, as escrituras, você vai encontrar a figura de Deus sempre relacionado a esses comportamentos, sempre exercendo esses princípios. E isso começa no Éden, está escrito aí: no princípio Deus criou os céus e a terra, Gênesis 1:1. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que rasteja pela terra. Gênesis 1:26. Então vamos começar a entender isso. Quando Deus fala no plural, façamos o homem, porque o Gênesis 1:1 diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Então tudo que existe foi criado por Deus, pelo poder da sua palavra. Deus não precisou colocar as mãos em nada da criação nesse princípio, nos céus e na terra. Deus queria que houvesse sol e lua, Ele diz: haja luminares. Deus queria as águas e a terra separado, Ele falava: haja separação entre as águas e a terra. Deus queria a relva, as plantas, haja relvas e plantas. Tudo Deus criou pelo poder da palavra, e tudo Deus ia vendo que era bom. Mas Gênesis 1:26 ele diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus usa um verbo no plural, façamos, porque se Deus estivesse sozinho, ele diria: farei o homem à minha imagem e semelhança. Quando Deus fala façamos o homem, subentende-se aqui que a Trindade Santa já estava reunida: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a única coisa
que Deus coloca a sua mão para criar é o homem. Então a palavra diz que ele pega do pó da terra e começa a moldar, a construir o homem com as suas próprias mãos, e depois o homem se torna um ser vivente. Em Gênesis 1:26, Deus dá ao homem tudo que um homem precisa. Deus fala: olha, vocês vão governar a terra, vocês vão administrar a terra, vocês vão ter mantimento de tudo que eu já criei. Qual que era o propósito de Deus para com o homem? Deus queria ser pai do homem, exercer a paternidade. Deus supriu Adão e Eva de tudo que eles necessitavam. Deus cercou Adão e Eva de proteção. Deus tinha intimidade com Adão e Eva. Deus ia na viração dos dias, todos os dias no jardim, conversar com Adão e Eva. E Adão e Eva compartilhavam da intimidade de Deus. Deus aconselhava. Deus era protetor, era provedor. Deus discipulava. Tanto que ele deu uma ordem para Adão e Eva: olha, de tudo que vocês veem aqui, vocês podem comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida, essas vocês não vão comer, porque o dia que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Então veja bem, o homem tinha intimidade com Deus, comunhão com Deus, Deus participava ativamente da vida do homem. Só que Deus deu ao homem a condição de ter livre-arbítrio e exercer o livre-arbítrio. E o homem não aproveitou essa condição que Deus deu, porque quando Deus disse: da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comereis, o que o homem faz? Ele escolhe desobedecer a Deus e comer da árvore que Deus disse para não comer. E ele vai e come. Então o homem no Éden, entre obedecer a Deus e ter conhecimento sobre o bem e o mal, ele escolheu ter conhecimento. E para que o homem quer adquirir conhecimento? Para ser autossuficiente. Ninguém quer ser arrastado por uma corda, ninguém quer ser conduzido. Todos nós, isso do pastor mais antigo e mais até o primeiro cristão que se converteu hoje, ele vai querer ter o controle da situação da vida dele. Ele vai querer conhecer o bem e o mal para que ele faça as escolhas que ele acha necessário. Então o homem fez essa trágica escolha. Em vez de obedecer à voz do Pai, de confiar no Pai, ele escolheu tomar as rédeas do seu destino em suas mãos e conhecer o bem e o mal. E esse pecado afasta o homem de Deus, porque a única coisa que pode me separar de Deus é o pecado. E aí a síndrome adâmica foi instalada no nosso meio. Porque aí Deus chama Adão, fala: Adão, e Adão está escondido. Daqui a pouco Adão aparece com umas folhinhas de árvore, escondendo a sua nudez, e Deus fala: o que foi, Adão? Onde você estava? Eu estava escondido porque eu estava com vergonha por estar nu. E Deus fala: quem te disse que estava nu? Por acaso comeste da árvore que eu proibi que você comesse? E aí Adão já exerce a síndrome adâmica, que é sempre terceirizar a culpa, né? Adão fala: eu não tenho nada com isso, a mulher que o Senhor me deu que comeu, e me deu, e me enganou e eu comi. Aí a mulher também já aprende rápido, fala: não foi eu não, foi a serpente que me iludiu. Então na nossa vida parece que é assim, o culpado é sempre um terceiro, nunca somos nós mesmos os responsáveis pelas mazelas da vida. Mas o texto segue, né? Então você vê que o que Deus quer sobre uma paternidade comigo e com você é essa, meu irmão. Deus quer participar da nossa vida por completo. Por completo. Deus quer estar conosco da hora que a gente acorda de manhã, do nosso café da manhã, do nosso dia, do nosso almoço, da nossa janta, do nosso culto, do nosso estudo, do nosso trabalho. Deus quer se deitar conosco e velar o nosso sono para que a gente tenha uma noite de descanso. Essa é a vontade de Deus. E nessa convivência, Deus vai fazer tudo isso que Ele está dizendo aqui. Deus vai Ele já nos criou, mas Deus vai nos prover. Nós não teremos necessidade alguma. Eu vivo essa palavra porque pastor tem que viver isso aqui. É Deus quem me sustenta, é Deus que me alimenta, é Deus que me veste, é Deus que abastece meu carro, tudo vem das mãos de Deus, e eu não sinto falta de nada que é necessário. Uma coisa é você entender o que é necessário para a sua vida, e outra coisa é você entender quais são as vontades que você tem na vida. Tem um versículo que ele é deturpado da palavra, que ele diz assim:
em Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, daqueles que amam segundo o seu propósito. Então tudo vai cooperar para o nosso bem quando nós andamos no nosso propósito com Deus. Outro versículo que também é deturpado, diz assim: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e o povo muda uma palavra, ele fala, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O texto não diz assim, o texto diz, buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quais são as demais coisas que o texto está dizendo? Comida, bebida e vestuário. Porque esse texto começa dizendo, não ficar ansiosos com o dia de amanhã, para olhar as aves do céu, que não plantam nem guardam em celeiro e Deus sustenta, para olhar o lírio do campo, que conforme nem Salomão na sua riqueza se vestiu como um lírio. Então ele está falando de comida, bebida e vestimento. Então essas coisas não vão nos faltar. Agora, celular de última geração às vezes falta, carro do ano às vezes falta, tênis de marca falta, né? Então perfume falta. Então o que eu tenho que ter consciência é isso. Nesse relacionamento que Deus quer comigo, o básico da minha vida está garantido: comida, bebida e vestuário. Alguém aqui não comeu nada hoje? Por opção, lógico, né? Por imposição. Alguém aqui não conseguiu beber água hoje? Não estou vendo ninguém pelado, graças a Deus. Então Deus está cumprindo a parte dele, né? Então vamos lá, vamos adiantando o negócio. Vocês estão conseguindo compreender? Está dando para construir uma linha de raciocínio? Então tá bom. Então Deus vai fazer isso. Deus vai nos prover, vai nos proteger, vai nos livrar do mal. E a proteção divina, ela na grande maioria das vezes é coisa que a gente não contempla. Por exemplo, você está descendo com a bicicleta, está na rua com a bicicleta. Daqui a pouco a bendita da bicicleta cai a corrente. Aí você, como bom cristão, você já desce da bicicleta indignado, né? Você já desce nervoso. Primeiro que você vai pagar um mico lá no meio da avenida, agachado, mexendo na corrente da bicicleta. Segundo, você vai sujar as mãos. Mas quando você chega 3, 4 quarteirão na frente, você vê lá que o ônibus passou em cima de um ciclista. Então, o livramento de Deus, ele se manifesta de muitas formas que às vezes a gente não entende. E por a gente não entender, porque a gente queria ter conhecimento no Éden, o fato é que a gente não tem, a gente não entende, a gente começa a transformar a bênção de Deus em maldição, porque Deus abomina aquele que vive murmurando. Aí eu começo a reclamar da vida. Que Deus é esse que eu sirvo, que o que Ele me dá essa bicicleta velha? Que Deus é esse que tudo que eu vou fazer parece que emperra? Que Deus é esse que parece que as coisas para mim é sempre mais difícil? Meu irmão, vou te falar uma verdade da vida. A maior alegria que nós temos hoje é Deus não ter realizado todos os nossos sonhos. Porque se Deus realizasse todos os meus sonhos e os seus, nós já estaríamos mortos há muito tempo. Em Cianorte teve um caso desse o ano passado que eu citei na igreja. Muitos de vocês podem ter ouvido falar, o François, que é morador antigo, que com certeza conhece. Teve um rapaz que eu não conheci, só fiquei sabendo a história, tinha um sonho de ser piloto, aviador, foi para os Estados Unidos, fez um pé de meia, voltou para Cianorte, disse que ia de moto, daqui de Cianorte em Londrina, fazer o curso, tirou o brevet e foi trabalhar. No começo da carreira dele, se acidentou com o avião aqui em Gaúcha, no canavial, e morreu. Agora eu te pergunto, se ele ou os pais dele soubessem que essa profissão ia tirar a vida dele para a idade que tirou, você acha que ele ia se empenhar para cumprir isso? Vocês veem como às vezes os nossos sonhos nos destroem? Não é que esteja relacionada à profissão dele, lógico, quem voa tem o risco de cair mesmo, mas é porque eu quero chamar a atenção para vocês dos sonhos que às vezes Deus impede que aconteçam para nos dar um destino diferente. Quantos pais que os filhos sonham com uma moto e o pai faz um esforço e dá uma moto e aquela moto é o passaporte do enterro do filho? Eu estou usando figuras extremas para vocês entenderem fácil, mas isso são pequenas coisas. Às vezes, um filho não passa na faculdade, aí o pai fica chateado com Deus, mas puxa, meu filho não faz faculdade, não é aprovado nunca.
Quem sabe Deus está livrando o teu filho de se envolver com o cara mal da faculdade, ele se tornar um viciado, e daqui uns dias ele está lá definhando no crack. Então, meu irmão, a gente precisa aceitar esse relacionamento com Deus com tranquilidade, porque é mais fácil eu explicar para vocês a ausência de um pai do que explicar para vocês a presença de um pai. Por exemplo, qual é a maior manifestação entre os homens da ausência de um pai? Ansiedade. A maior manifestação da ausência paterna na vida de um ser humano chama ansiedade. E aí, foi isso que eu descobri pesquisando, François. Eu estou preparando um estudo lá para a nossa igreja. Eu quero dar umas 5, 6 EBDs sobre ansiedade e ausência paterna. A figura paterna, ela serve para dar segurança, a proteção, a provisão. Quando falta a figura paterna e quando a pessoa cresce sempre ao acaso, sempre dependendo da sorte, sempre sem saber o que vai acontecer, ele se torna um homem ou uma mulher ansioso com a vida. Porque tudo que ele vai fazer na vida, ele sempre vai olhar da sua perspectiva. E ele vai ver muita dificuldade em tudo. Porque ele não tem segurança em ninguém. Quando nós aceitamos a paternidade de Deus na nossa vida, e a gente começa a olhar a nossa vida com a perspectiva do Pai, que é Deus, eu não fico ansioso com as coisas. Porque eu sei o que vai acontecer. Eu sei que se eu não tiver condições, meu Pai está comigo. É o filho que nunca pôde ver o pai numa reunião da escola, o pai nunca foi buscar ele na saída da escola. Por exemplo, um exemplo bem tranquilo de vocês entenderem. Quem aqui nunca foi ameaçado de apanhar no final da aula, na saída? Eu fui jurado na escola umas 2, 3 vezes. O moleque, lá na saída você vai ver só, nós vamos pegar você e vamos te arrebentar. E por que eu me borrava todo? Porque eu sabia que lá fora eu ia estar sozinho. Mas e se meu pai me buscasse? Eu ia falar, vocês estão, deixa esses mané pensando isso, meu pai está lá fora. E a hora que eles me cercar lá, meu pai vai me livrar. E olha lá, se não der os pés do vidro deles ainda. E aquilo ia me trazer segurança. Mas a ausência paterna transforma a gente em homens ansiosos com a vida. Alguém aqui fica ansioso em pagar o aluguel? Não, irmão, ninguém fica ansioso para pagar o aluguel. Você fica, hoje é dia 20, dia 10 tem que pagar. Não, porque você sabe que vai acontecer. Dia 10 vai vencer. Ninguém fica ansioso por... Não. Agora, para fazer uma viagem, eu tenho sobrinhos que se o pai dele falar, eu vou para o norte do Paraná amanhã, os moleques param de dormir hoje, não dormem mais, ansioso. Isso é dificuldade com o pai. E na vida de vocês, depois que terminar, por isso que eu quis trazer escrito para vocês, à noite ou outra oportunidade, reflita sobre isso. Vocês vão ver na vida de vocês, o que vocês estão vivendo hoje, às vezes falta de uma figura paterna lá atrás. E isso tem que ser curado na vida de vocês, para vocês entenderem quem é Deus e como é a paternidade de Deus, para vocês aceitarem essa paternidade. Porque quando alguém fala para vocês que vocês são como a menina dos olhos de Deus, você não sabe o que é isso, você não tem noção do que é isso. Esses dias atrás eu estava com meu pai, e eu tenho um irmão que ele é dependente químico, e a gente sofre muito com esse meu irmão. E a gente estava lá na casa dele, a mulher querendo que ele saísse de casa, e aquele rolo que a maioria aqui conhece como é que é, o trâmite da coisa. Eu vou falar uma coisa para vocês, só muda os nomes, esse filminho, o roteiro é o mesmo. Então, eu fiquei imaginando o François quando ele está fazendo as entrevistas para pegar os alunos aqui da casa, e a mesma entrevista que a gente faz nos gabinetes. Irmão, se você está achando que você está contando uma história nova, tirando um coelho fosforescendo da cartola, que aquilo ali vai impressionar, impactar quem lida com o problema, você está completamente equivocado com a vida, porque infelizmente só muda os nomes. E quando a gente fala que o caminho que você está trilhando é um caminho de morte, é um caminho que vai acontecer isso, isso e isso, não é que a gente está amaldiçoando a vida, é porque você não inventou a roda, meu irmão, e já viram muitas pessoas vivendo esse roteiro e tendo o fim que tiveram, e tendo a restauração que tiveram. Então, isso
É o que o diabo faz, é a artimanha dele, mas a gente está vacinado contra isso, amém? A gente sabe as arminhas dele, e a gente sabe tripudiar em cima disso e sair vitorioso. Então eu estava falando com meu pai, e meu pai olhou para mim e falou: Sandro, você sabe uma coisa, filho? Aonde caiu uma gota de sangue de vocês, caiu 1 litro do meu sangue do lado de vocês. Porque eu sou pai, eu não vou abandonar. Se tiver que mudar para cá, eu mudo. Se tiver que morar junto, eu moro. Se tiver que parar de trabalhar para andar junto, eu faço. Mas é meu filho. E isso deu paz para minha cunhada e para o meu irmão, para mais uma vez construir em Cristo Jesus uma alternativa para a vida deles. A ausência paterna fez diferença. Porque se a gente não corre lá e meu pai fala essa frase para o meu irmão, que onde caiu uma gota de sangue dele, vai cair 1 litro do meu pai, quem sabe meu irmão tivesse aberto mão da vida. Paternidade. Então, vocês precisam entender isso em Deus, tá ok? Consolador, quem nos consola é Deus, meu irmão. Não existe, diante de algumas coisas da vida, não tem palavras que os pastores possam falar para te consolar. Eu tenho um pastor amigo meu em Ituiutaba, Minas Gerais, pastor Protásio, um homem de Deus, tem uma igreja bonita, as filhas no louvor, uma maravilha. A filha caçula dele, há uns 4 anos atrás, ficou grávida, teve uma gravidez normal, pré-natal, tudo certinho. Ela passou na casa dos pais, almoçou, falou: pai, eu vou no médico fazer um ultrassom para ele marcar a data, deve estar para essa semana, então eu vou lá só para fazer um exame de rotina. Se despediu do pai e foi para o hospital. 1h30 depois, a moça estava morta e o filho estava morto. Chegou lá no hospital, tinha algum problema lá, o médico resolveu operar, enfim, perderam a filha e o neto. Eu confesso para vocês que eu peguei o telefone umas 2 vezes para ligar para o Protásio, mas eu não tive coragem de ligar, porque eu falava com Deus o seguinte: que palavra humana eu posso falar para um pai que acaba de perder a filha e o neto num dia só? O que eu fiz? Dobrei meu joelho, comecei a clamar pela vida dele, orar por ele. Me encontrei com ele agora esses dias atrás, falei: pastor, naquela ocasião não é que eu não participei do teu sofrimento, não. É que eu não encontrei palavras para te consolar, e o que eu pude fazer por você é ajoelhar e orar, e clamar a Deus. E ele falou que estão de pé, agora que Deus está restaurando a vida deles, tal, e enfim. Então, o nosso Consolador é Cristo, na figura paterna de Deus. Não há consolo se não for em Deus. E eu preciso usar isso em meu benefício. Tem pessoas que não se perdoam. Todo mundo aqui já fez muita burrada na vida, eu fiz muitas. E tem gente que carrega a própria culpa, não usa os benefícios da paternidade. Irmão, nós temos um libertador, nós temos um redentor, nós temos um salvador. Então eu posso usufruir dessa herança, desse benefício. Eu não estou usurpando, eu não estou tomando de alguém ilegalmente, não. Eu estou adquirindo o direito legal. Terminada essa parte da paternidade, que eu quero mostrar para vocês isso, de que Deus nos ama. Eu não vou fazer essa pergunta aqui, mas pensem um pouquinho. Quem aqui estaria disposto a morrer por um filho? Chegar assim, o cara fala: olha, eu vou ter que matar um na sua casa. Você fala: não, leva meu filho, pega lá, mata. Alguns ainda vão aceitar morrer por um filho. Quem morreria aqui por um cunhado? E quem morreria aqui por um homossexual? Por um ladrão? Por um adúltero? Por um pecador? Quem morreria aqui pelo aquele que te defrauda, te defama, te calunia, te persegue? Irmão, é um amor que a nossa compreensão não alcança. Mas Deus pegou seu Filho amado, seu Filho unigênito, e ofereceu Ele a morte para remissão e redenção das nossas vidas. Jesus morreu no meu lugar e no seu lugar. Porque o que Jesus quer é fazer uma troca, Ele quer viver a nossa morte, e Ele quer que eu permita que Ele viva a minha vida. Deus não é mais um Deus por nós. Hoje Deus quer ser um Deus em nós. Jesus quer jogar bola, meu irmão. Jesus quer comer pizza. Jesus quer tocar na igreja. Jesus quer evangelizar.
Jesus quer fazer tudo isso como? Através em mim. Então eu preciso abrir mão da minha vida para que Cristo viva em mim. E aí eu vou me preocupar em fazer a vontade do meu Pai, assim como Cristo fez a vontade do Pai. Aceitar a paternidade de Deus é se render ao amor de Deus. Você nunca vai ser um filho de Deus pleno, sendo o Senhor da sua vida, tomando as escolhas para a sua vida, porque Deus quer ser pai de você, quando você falar, Deus, eu estou em tuas mãos. Você já viu um filho de 1 ano preocupado com o pai? Desconfiado do pai? Tem até a historinha do judeu que ensina o filho a andar, né? Que ele fica em cima de uma mesa, coloca o filhinho lá, fala, vem filhinho, colinho do papai, o menino aí meio desconfiado, ele, vem filhinho, o papai está aqui. Aí o menininho dá uns 3 passinhos, pula, o pai sai da frente, ele se esborracha lá o judeuzinho. Aí ele fala, tá vendo? Isso é para não confiar nem no papai. Mas Deus faz completamente diferente. Deus, ele fala, olha, pode confiar em mim, pode descansar em mim, pode crer em mim. Vocês estão entendendo isso? Mas existe uma certa condição sobre a paternidade divina que vem aí embaixo, ó. João 1, de 11 a 13 diz assim, veio para os que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homens, mas de Deus. Agora aqui a gente vai desmascarar mais uma mentira do diabo. O diabo diz aí fora que Deus é pai de todo mundo, isso é uma mentira. Deus é pai dos seus filhos. E qual que é a diferença dessa? É o versículo 12, mas todos quanto os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se eu não receber a paternidade de Deus, se eu não receber a redenção de Jesus Cristo na minha vida, eu não vou fazer parte da família de Deus. Você não queria ter as escolhas da vida? Você tem as escolhas da vida. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. O Pelé tem um filho bandido. Quem já viu a história do Edinho? Eu nem sei se está preso ou se está solto. Às vezes está preso ou está solto, mas está lá em Santos, lá enrolado. Vocês acham que o filho do Pelé precisa se envolver com o crime para andar de carro importado? Para comprar cordão? Para viajar para a Europa? Para ter mulher? Vocês acham que o filho do Pelé é privado de algum tipo de conforto nessa vida? Mas ele ficou preso, eu nem sei se está preso ou está solto, mas eu sei que está rolando mais processo contra ele lá, ele está enrolado. Imagine você que o Pelé tenha contratado um office boy com 15 anos, e esse cara fez faculdade, foi crescendo dentro da empresa do Pelé, e hoje ele é o braço direito do Pelé, tem 40 anos, 2 faculdades, um belo salário, um homem de caráter, íntegro, justo, honra a Deus, tal. Ele está lá do lado do Pelé. Vamos imaginar que o Edinho esteja preso e hoje o Pelé morra. Para quem vai a herança do Pelé? Para o cara certinho que anda do lado dele ou para o filho bandido? Vai para o filho bandido, porque ele tem legalidade, ele é filho. Ele é filho. Então o que eu quero te dizer? Que pagar as contas em dia e viver uma vida aí na sociedade correta não faz você filho de Deus. Se você não fizer a opção de ser filho de Deus e aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, aceitar Deus como Pai. Imagine que aqui tivesse um filho do Pelé e um advogado dele chegasse aqui e falasse, olha, o Pelé se lembrou que teve um caso aqui em Cianorte com a sua mãe e ficou sabendo da tua existência e ele quer te assumir para te fazer herdeiro. Aí o camarada cheio de ignorância fala, eu vivi 20 anos sem ele, eu posso viver mais 20, some daqui. Aí o advogado vai lá e fala para o Pelé, fala, olha, o cara não quis nada com nada não, me tocou de lá. O Pelé falou, volta lá, fala para ele que eu tenho muito dinheiro, posso dar conforto, estruturar, eu sei que eu fui ausente, mas eu quero suprir a família dele. O advogado volta aqui e fala, olha, vamos fazer, o Pelé não tem dúvida, mas se você tiver, a gente faz um DNA, ele quer só documentar isso para te amparar. Você, não, some daqui, eu sei, Pelé e tal. E o dia que o Pelé morrer, esse cara vai ter herança?
Ele é filho, mas ele não teve herança porque ele não teve o reconhecimento, ele não quis. Todos nós temos o benefício de nos tornar os filhos de Deus, mas a gente precisa querer e aceitar. Então você precisa dar um passo para a paternidade em Deus. Por enquanto, quem não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador é uma criatura, porque foi criado no Éden, mas ele não creu. A palavra diz, nós lemos que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Jesus veio para o povo hebreu, judeu naquele contexto, e os judeus não reconheceram Jesus como Salvador e Filho de Deus. A maioria dos judeus estão esperando o libertador. Hoje já tem uma linha grande dos judeus messiânicos que aceitam a figura de Jesus, mas a grande maioria, os ortodoxos, não estão esperando aí no libertador. Jesus já está voltando a segunda vez para educar a sua igreja e eles estão esperando o primeiro. Então, aceitar a paternidade de Deus cabe a mim e a você. Tá ok? Vamos ler então para frente. Como é que você vai ter certeza dessa paternidade? Está ali, ó. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,14. E depois diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. O que quer dizer isso? Quando eu fui para a igreja, que eu ouvi a palavra, que eu levantei minha mão e aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador, a minha vida não foi transformada de um dia do culto à noite para outro dia de manhã, mas aquele gesto meu e a constância na casa de Deus, o meu espírito foi se fortalecendo, ao ponto de eu ter certeza, convicção de que eu sou um filho de Deus, porque a palavra, se eu não li eu vou ler, está aqui ainda, que não foi, nós já lemos sim, que não foi pela carne nem pelo sangue, mas pela vontade de Deus. Irmão, Deus me quis para Ele, Deus me desejou, desde o ventre da minha mãe, o uniforme Ele já me chamava pelo nome. Então, eu só reconheci esse desejo de Deus e aceitei. Então, o meu espírito e o de Deus, eles se comunicam, e o Espírito testifica em mim, de que eu sou filho de Deus. Por que as pessoas têm medo da morte? Porque não conhecem a palavra, não sabem quem são, o que estão fazendo e para onde vão. Aí tem que morrer mesmo. Agora, quem sabe que nasceu em Deus, que é forasteiro e peregrino aqui, e que o nosso destino é morar com Deus, que medo eu tenho da morte? Zero. Eu não fico ansioso. Por quê? Porque eu sei o que vai acontecer. Quem aqui se lembra do nascimento? Ninguém? Vocês são ruins de memória, hein? Eu também não me lembro do meu. Mas a morte, alguns que falam que viram a morte face a face, qual é a figura de morte que eles viram? Que eles estavam num local escuro, de repente apareceu uma luz, e eles foram de encontro à luz, não é isso? Que quem volta de um coma, de um acidente trágico fala que era. Eu fiquei pensando isso sobre o nascimento. Eu imagino que eu estava lá, no ventre da mãe, meio escurinho, quietinho, quentinho, aí eu vi uma luz, e o homem curioso, eu fui lá e botei a cabeça para fora, alguém pegou na minha cabeça, puxou, eu nasci. E a morte é essa passagem. Como eu não me lembro do meu nascimento, eu não vou me lembrar da morte. A morte é uma passagem para o cristão, de uma vida dura, sofrida, para uma vida plena. Então eu não preciso temer a morte. A morte é mais uma passagem na nossa vida. Agora, quem não é filho de Deus, e quem não tem convicção de quem é e para onde vai, aí tem que temer a morte. Porque a luzinha que ele vai ver, ela é meio incandescente, e diz a Bíblia que ela arde, e diz a Bíblia que ela não tem fim. Então vamos lá. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, Gálatas 3:26. Todos nós em Cristo Jesus somos feitos filhos de Deus. Amém? Concluindo essa introdução, senão meu tempo das 5:30 não acaba. Entenderam então a dificuldade da gente compreender a paternidade, porque às vezes o nosso relacionamento com o pai estava longe de ser ideal, a vontade de Deus, o que Deus se oferece para ser na nossa vida, e que eu preciso aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Ficou claro isso aí? Amém.
Então vamos fazer outro exercício de raciocínio. Se Deus é meu Pai, Jesus é Filho de Deus, o que eu sou em Jesus? Ou de Jesus, o que eu sou de Jesus? Irmão. Irmão por adoção, mas irmão. Jesus é meu irmão, mas se eu estou falando que eu sou filho de Deus, Jesus é Filho de Deus, é meu irmão, e você está falando que é Filho de Deus e irmão de Jesus, o que eu sou seu? Irmão. E isso é bom, que isso me coloca numa família muito grande. Festas de aniversários, casamentos, nascimento de filho. Então eu tenho muita festa para fazer, porque a minha família é grande. Agora eu preciso entender o relacionamento que eu preciso ter com os meus irmãos, dentro dessa visão de paternidade e de Jesus Cristo. Então vamos lá, que eu vou dar um recado sério para vocês. Meditem nesse que eu vou ler, está escrito ali: atenção, nisto são manifestos filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Então existem evidências da paternidade de Deus na minha vida. Se eu digo que eu sou um filho de Deus, e eu não pratico a justiça, e eu não amo meu irmão, a Bíblia está me dizendo que o Espírito de Deus não é comigo. Por outro lado, a Bíblia está dizendo que os que praticam a injustiça e não amam o seu irmão têm um pai que não é Deus, que é o tal do diabo que está ali. A Bíblia diz que pela árvore você conhece o fruto. Então, se a estação de manga e você ficar debaixo de um pé de laranja, vai cair manga dele? Não vai. A árvore dá segundo a sua espécie. Um homem nascido em Deus, filho de Deus, os seus frutos são bons. Ele pratica justiça e ele olha o outro com olhos de misericórdia e graça. E ele quer ser parceiro, quer andar junto, quer estar perto, quer liberar um pouco do seu tempo e energia em prol do outro. O problema é que a gente volta no início do nosso relacionamento materno, de irmãos, quer dizer. O meu relacionamento com meu irmão era difícil. Muitas vezes eu estava na rua com 12, 13 anos, nas baladinhas, meu irmão aparecia com uma camisa minha. Eu fazia meu irmão ir lá tirar a camisa, porque era minha, caramba, ele não pode pegar o que é meu. E eu não ia usar a camisa aqueles dias, mas eu fazia arrancar. Muitas vezes meu irmão pegava a bola dele e ia no campinho jogar bola. Quando eu entrava, eu falava: não, se meu irmão jogar, eu levo a bola embora. Então, muitas pisas eu levei por culpa do meu irmão, e muitas pisas ele levou por minha culpa. Então, quando eu olho o relacionamento meu com meu irmão, hoje, graças a Deus, é muito bom. Mas na nossa infância e adolescência, era como se duas pessoas disputassem o mesmo espaço a qualquer custo, com unhas e dentes. Então, tudo era muito disputado. E às vezes, quando eu falo que a pessoa do teu lado vai ser teu irmão, você já tem esse medo. Você fala: pô, meu irmão tem mania de tomar o que é meu. O meu irmão me colocava em fria, eu apanhava por causa dele. E aí você começa a se afastar do teu irmão. Porque a perspectiva de visão de irmandade que você tem é aquela perspectiva corrompida pelo pecado, distante de Deus. Agora, a visão que Cristo Jesus tem em nós como irmãos é a melhor possível. É de bem, é de paz, é de amor. Porque Ele, como nosso irmão, aceitou viver a nossa morte para nos dar a vida. Que sacrifício mais eu posso esperar do meu irmão do que a própria vida? Seu irmão morreria por você? Se hoje ele tivesse com uma faca na mão e ele tivesse que escolher o coração dele e o seu para enfiar a faca, nem responda. Nem responda. Porque o mundo, ele corrompe as coisas de Deus. Ele corrompe. Porque quem ama se sacrifica, quem ama se entrega, quem ama perdoa, quem ama serve, quem ama quer estar junto. E é esse tipo de relacionamento que Deus quer ter conosco em Cristo Jesus. Resumo da história, está ali. A isto ele respondeu:
Um dia Jesus estava andando e chegou um jovem para ele, religioso, e falou: mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus deu ali uma série de coisas para ele, e falou: isso eu pratico desde novinho, isso é tranquilo. Aí Jesus acrescenta isso aqui: não minto, estou fazendo confusão de parábola. Esse Jesus mandou vender os bens e dar aos pobres e ele saiu chorando. Esse aqui é outro caso, perdão, apaga o que eu falei, esse aqui é outra história. A isto respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Meu irmão, nós acabamos de ler a Bíblia inteira. Se você pegar Gênesis 1:1 e Apocalipse 22 termina em quanto lá? 22 alguma coisa, eu não sei onde é que acaba o 22. Mas se eu pegar Gênesis 1:1 até Apocalipse 22, versículo não sei o que lá, eu posso resumir a Bíblia nessa frase aqui: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não se preocupe muito com as outras ordenanças bíblicas se você estiver vivendo e praticando isso aqui. Você está enquadrado no resto, porque esse é o desafio cristão: é amar o próximo, é parar de olhar para o umbigo. E o brasileiro ainda, eu tenho que fazer um meia-culpa, que o brasileiro ainda tem um problema terrível de colonização. Já não bastasse o pecado, já não bastasse o diabo, a nossa colonização ainda foi feita assim: vai lá que você tem vantagem. E aí, desde os portugueses que vinham para cá, que vantagem eu levo nisso? E o brasileiro há 500 anos pratica essa maldição. Que vantagem eu levo nisso? Então, quando as pessoas não veem vantagem, não veem reconhecimento, retorno financeiro, eles normalmente não se empenham nas coisas, porque ninguém quer fazer nada para que o outro seja abençoado. É natural e normal que a pessoa trabalhe, se esforce, busque coisas que alimentem o seu ego, a sua vontade, a sua carteira. Mas quando eu tenho que abrir mão de um sábado para fazer visita, para evangelizar, para carpir a casa do irmão com ele, eu desanimo, porque eu não tenho vantagem com isso. Então, levem isso para o coração de vocês, ao longo da vida, porque agora eu vou dar para vocês 3 princípios, que eu marquei aqui, de uma verdadeira amizade, de um relacionamento de irmão, segundo a ótica de Deus. Então está ali: primeiro princípio, um irmão verdadeiro não abandona. A base bíblica está aí também: em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz um irmão. Porque o verdadeiro amigo é na tua angústia que ele vai se manifestar como verdadeiro. É quando todo mundo virar as costas para você que ele vai estar junto contigo. É quando todo mundo na roda está escarnecendo de você que ele vai levantar a bandeira para te defender. E ele vai abrir mão da sua vontade para te aliviar o fardo, a carga da vida. Ele vai estar sempre liberado para você. Esse é o verdadeiro amigo. Agora, como eu consigo desenvolver bons amigos? Esse segredinho eu vou deixar para o final da mensagem. Então, o segundo princípio é que um verdadeiro amigo não usa máscaras. Está escrito aí também: o homem tem muitos amigos e está perdendo, mas há amigos mais chegados que o irmão. Olha que legal isso aí, parece uma contradição. Obrigado, benção. Parece uma contradição, olha só: o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigos mais chegados do que um irmão. Aí eu parei para pensar nesse texto aqui. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, por quê? Porque muitos amigos significa que tem muita pessoa em volta de você querendo levar vantagem com você. Quem é aqui que nunca viu uma pessoa aconselhar o outro para mudar de emprego, para às vezes preitear o serviço dele? O cara chega: eu estou pensando em sair do meu serviço, que eu quero ir para outra empresa, eu vou ganhar 200 a mais, tal. E o cara com o olho desse tamanho no serviço dele fala: não, meu, olha, um negócio bom, meu, pô, é 200, vai lá mesmo. Mas o cara sabe que a empresa lá não é séria, não é idônea, provavelmente daqui 6 meses o amigo está desempregado.
mas a empresa que o amigo trabalha é boa, paga certinho, o cara fica, não, vai lá mesmo, é isso aí, força aí, vai lá, me indica lá na tua vaga lá, eu estou parado mesmo, me põe na tua lá, tal. Quantas vezes mulheres, ainda bem que tem mulheres aqui, a mulher vai falar da intimidade dela com a amiga, e a amiga está com o olho do tamanho de um brucutu em cima do marido dela, e vai começar a desconstruir o relacionamento dela com o marido, ou vai se oferecer para o marido como uma válvula de escape para momentos de alegria, porque sabe que o marido não está tendo em casa. Então o homem que está cercado de amigos, ele tem muita dificuldade, ele sai perdendo por isso, porque não é natural você ter muitos amigos verdadeiros. Irmãos, todo mundo aqui, eu tenho certeza, principalmente quando a carteira tem um pouquinho de dinheiro, que você está fazendo churrasquinho, você está bancando rodada de cerveja, você está bancando a night, cheio de amigo. E quando o cara está no fundo do poço, cadê os amigos? Cadê os amigos? Quando lá em casa a mulher fala que não tem nem ovo mais, cadê os amigos? Agora, existem amigos verdadeiros, eu tenho amigo verdadeiro, não são muitos, mas eu tenho uns 10, 15 amigos ponta firme, que são suficientes para no meu dia mal pegar na minha mão e falar, calma, você já viveu isso aqui, ó, você se lembra lá, tal, ó, Johnny, fica tranquilo, eu estou do teu lado, ó, fica em paz, meu irmão, estamos juntos. E é isso que faz diferença na nossa vida. Homens sem máscaras, sinceros. A palavra sincero vem do latim, do grego, sincera, sem máscaras. Hoje a nossa sociedade é uma sociedade mascarada. Nossas famílias, às vezes, são mascaradas. Ninguém é autêntico, verdadeiro. Todo mundo tem as suas artimanhas. Mas a característica de um amigo verdadeiro, ele sempre vai ser sincero contigo. Se você não tem, tomara que você encontre um amigo que só de olhar para ele você sabe o que ele está sentindo. E só de olhar para ele você sabe que palavra você tem que falar para levantar ele. E vice-versa. Que bons que você tem amigos que só de ver o jeito que você está almoçando sabe como é que você está passando o dia. Às vezes, sem nenhuma palavra, ele levanta o teu astral. Porque é amigo que te conhece na sua intimidade. E terceiro ponto, confronta. Um verdadeiro amigo confronta. Como ferro com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Quando você esfrega dois ferros, ele não fica afiado, o açougueiro lá, chefe. E como é que um ser humano fica lapidado? Quando ele tem um amigo verdadeiro que o confronta. Que chega, coloca a mão no ombro dele e fala, ô, peraí, você está passando os limites aqui. Você está percebendo o que você está fazendo? Você sabe que a consequência disso, o preço é esse aqui, você está disposto a pagar o preço? Irmãos, normalmente as pessoas não querem andar com pessoas que confrontam. Porque o confronto, ele desgasta. Tem um versículo, François, que eu uso muito nas visitas. Eu acho que está em Provérbios 29:9, alguma coisa assim, que diz assim, repreenda o tolo e ele te odiará. Repreende o sábio e ele aceitará e será teu amigo, alguma coisa assim. Quando eu repreendo uma pessoa, o que vai mostrar se ela é um tolo ou um sábio é o comportamento dela. Porque ontem mesmo na igreja, eu fiz uma reunião com os líderes para ser confrontado. E não é que é uma insubmissão do líder, não, muito pelo contrário. É a gente se afiar. Olha, então, irmão, o que é que não está dando certo? Onde vocês acham que está de mais? Onde vocês acham que está de menos? Aonde vocês acham que pode ser mudado? O que vocês acham que pode ser feito? Irmão, ninguém acerta tudo. Tem uma pesquisa que diz que um ser humano toma 8.000 decisões por dia em média. Se ele é alguém que ocupa um cargo de chefia, chega a 12.000 decisões por dia. Aí você fala, 12.000? Ah, isso não acontece. Acontece, por exemplo, toca o despertador, primeira decisão. Você levanta ou você dá mais 5 minutos? Você vai escolher. Eu vou no banheiro. Eu vou fazer a barba ou vou sem fazer a barba?
Eu vou usar o vaso aqui ou vou usar na firma se der vontade depois? Com que roupa que eu vou? Eu vou de jeans ou vou de social? Entra no carro, eu vou pela rua de cima ou pela rua de baixo? Eu abasteço agora ou depois do almoço? São decisões. E você há de convir comigo que alguém que toma 8.000 decisões por dia não acerta 8.000 vezes. Ele vai errar. Miseravelmente umas 3.000. Se ele for muito bom. Se ele for meia boca, erra metade. Se ele for fraquinho, erra quase tudo. Então, é bom você ter pessoas que te amam, que te apontem os erros e os excessos. E você não precisa ficar com raiva dessa pessoa e evitar ela, não. Muito pelo contrário. Esse camarada te ama. Porque fala não custa mais caro do que fala sim. Isso quando eu pego os pais lá da igreja, para exortar os pais, principalmente em relação aos filhos, eu sempre uso isso. O pai que não ama o filho, ele faz todas as vontades do filho. O pai que quer se livrar do filho, ele fica falando sim. Posso sair? Vai. Vou para a balada? Vai. Vou dormir fora? Vai. Esse cara, ele não ama o filho, ele quer se livrar. Porque o cara que ama o filho, ele fala não para o filho, ele põe limites. Olha, filho, eu não vou te permitir ir lá. Porque nesse momento, nesse horário, não tem nada que presta lá para você. Porque fala não tem preço. E o sim é de graça. E as pessoas não estão dispostas a pagar preço. Elas querem tudo de graça. Então, quando alguém me confronta, quando meu pastor me confronta, ele nem confronta. Quando meu pastor me confronta, ele me coloca uma lei para me obedecer. Eu nem contesto. Esses dias atrás tinha um camarada rodeando a minha filha, querendo namorar. E eu já meio indignado, e fui levar o abençoado para um retiro de carnaval o ano passado lá na igreja, e ele pegou meu pastor, e chorou as pitangas lá com o meu pastor. Ah, pastor Paulo, eu estou orando com a Ana, já tem uns 2, 3 meses, mas o pastor não facilita, ele falou que eu não entro na casa dele e tal. Aí passou uma semana depois, eu fui levar o relatório lá para a igreja, o pastor me chamou para o gabinete. Eu, pois não, pastor, todo feliz, né? Tudo beleza? O pastor, pois é, rapaz, eu tenho que falar com você. Eu falei, pois não, pode falar. Como é que está lá na tua casa? Eu falei, está tudo tranquilo, pastor, tudo bem. E o genro? Eu falei, que genro? Ele falou, o rapaz que está orando com a Ana e tal. Eu falei, pastor, ó, isso está fora de cogitação. A Ana tem 17, não entrou nem na faculdade ainda e não vai rolar. O pastor falou, Johnny, aí ele contou a história de vida dele. A filha dele se apaixonou pelo maior tranqueira da cidade. E hoje o cara é pastor do nosso ministério. E ele falou, você confia em mim como teu pastor? Eu falei, claro que confio. Ele falou, então esse cara vai dar bom. Libera lá. Eu falei, pelo amor de Deus, hein, pastor? Muito amigo, hein? Mas enfim, voltei para cá por obediência ao meu pastor, com muita reserva. Falei, vocês podem orar, mas é o seguinte, você só vai começar a namorar quando passar na faculdade. A menina estudou, passou em 3º lugar em Direito. Aí eu falei, bom, então agora você pode namorar. Então, namorando. Eu confesso que quando vejo o camarada chegando lá em casa, aquilo me gera espinha. Mas por amor ao meu pastor, que me confrontou, e por respeito a ele, como eu tenho ele como um irmão mais velho, como um pai, eu sei que Deus está no controle. Então, meu irmão, o que eu quero te dizer? Você precisa desenvolver esses 2 relacionamentos. Você precisa se acertar com Deus. E você precisa amar o teu irmão. Porque se você não reconhecer Deus como Pai, e não amar o teu irmão, vai ser complicado você encarar o resto do Pai Nosso. Vai ser complicado. Porque você vai ser muito confrontado. E você não vai ter argumento, você não tem saída. É a mesma coisa de você ter um trem com 20 vagão. Se você não colocar o primeiro vagão no trilho, você não vai conseguir colocar do 5º para trás. É muito esforço. É mais fácil você colocar o primeiro vagão no trilho e os outros vão se encaixando, do que você se matar de esforço para colocar o 5º, o 10º. E às vezes não vai nem conseguir. Então, esse é o começo de uma vida cristã. Reconhecer a paternidade de Deus, encontrar dentro da palavra o amor de Deus, encontrar dentro da palavra o caminho até Deus, que é Jesus Cristo, e encontrar a capacidade de viver em irmãos. Sabe por quê? Esses dias atrás eu tive um problema lá na igreja.
O irmão pisou na bola, tal, magoou algumas pessoas e saiu da igreja. Passou um tempo, o irmão quis voltar para a igreja. E aí, quando eu falei que o irmão ia ser aceito, de coração, a porta está aberta, teve gente que falou: pastor, se ele entrar por uma porta, eu saio pela outra. Eu fiquei quieto, né? Vai falar o quê? Aí, depois eu fui orar a Deus e Deus pediu para ministrar isso. E eu falei para a igreja: você tem a ilusão de que se você não conseguir conviver com o seu irmão aqui na terra, você vai entrar no céu? Tem alguém aqui que acredita nisso? Que ele vai falar que não gosta de uma pessoa dentro da igreja, que ele não cumprimenta, que ele evita, que ele às vezes fala mal, e ele está na ilusão de que ele vai ser arrebatado e vai para o céu junto com aquela pessoa? Se você está vivendo esse engano, estuda a palavra de Deus. Estuda a palavra de Deus. Porque bicudinho não vai entrar no céu. Rancoroso não vai entrar no céu. Quem não perdoa não vai entrar no céu. Quem não ama não vai entrar no céu. E não adianta reclamar comigo, com o pastor François, com o monitor aqui da casa, com alguém lá na igreja de vocês. Está na Bíblia, meu irmão. Então, é acessível a isso. A palavra nos dá esse acesso. Amar o irmão. Outro engano da palavra, aquele verbo suportar. Suportai-vos uns aos outros. A grande maioria pensa que suportar é tolerar, aguentar, engolir. Mas no original, aquele verbo suportar quer dizer servir de suporte. Então, para aquele ventilador estar ventilando e virando ali, aquele ferro parafusado na parede está segurando o peso dele. Se não tiver o suporte, ele não trabalha. Esse aparelho, a caixa de som, o microfone, o que é suporte? É segurar a carga, aguentar o peso, para que o outro desenvolva o seu papel, a sua função. Então, quando a palavra diz suportar uns aos outros, é servir de suporte. Então, aqui na casa, eu não sei como é a diária de vocês aqui, mas eu imagino pela casa de recuperação do nosso ministério lá. 3, 4 vai lá lavar o chiqueiro. Estão lá se matando, o cara está ali debaixo do pé de manga, olhando e olha e fala: estão se lascando, que se dane lá. Eu não vou lá me sujar com os porcos. Mas que gesto de amizade bonito, você chegar lá e falar: meu irmão, você quer uma ajuda? Vamos acabar isso mais rápido, para a gente ter tempo de orar junto, de ler a palavra, para descansar, regaçar tuas mangas e trabalhar junto com o irmão. Ou senão o cara passa debaixo dos pés de árvore, tudo sujo, e fala: eu não vou botar a mão aqui, que essa semana eu não faço isso. Quem faz que se vire. Então tudo isso são conceitos deturpados de uma vida em irmãos. E vocês vão viver uma vida de irmãos. Porque é impossível a palavra de Deus chegar nos nossos corações e não cumprir o propósito para o qual ela foi designada. O Espírito Santo de Deus, a minha parte termina aqui. Mas o Espírito Santo de Deus vai continuar fazendo isso na vida de vocês ao longo desse seminário, desses dias, dessa permanência aqui. E eu creio em nome de Jesus que você vai ter uma visão completamente diferente da paternidade de Deus, da irmandade entre irmãos e do compromisso que você vai ter com as pessoas. Irmão, não dá para ser feliz sozinho. Vocês conhecem alguém feliz sozinho? Eu conheço até alguns empresários aqui da cidade que trabalharam muito, se esforçaram muito, estão muito ricos. Mas para chegar lá, perderam a família, perderam os amigos. Hoje o cara tem fazenda, caminhoneta zero, dinheiro na conta para gastar o que quiser, e ele não tem ninguém que aceita tomar um sorvete com ele. Às vezes monta no carrão, passa na avenida para um lado e para o outro, dá uma volta e volta para chorar em casa, porque ninguém é feliz sozinho. Criem intimidade com as pessoas, andem juntas, se doem às pessoas, façam amigos, meu irmão. O que a gente vai levar dessa vida são as amizades. Daqui 50 anos, ninguém vai falar que carro você andava, ninguém vai falar que casa você morou,
ninguém vai falar com que roupa você vestia, ninguém vai falar que comida você comia daqui 50 anos. Só vão falar se você era um homem de bem, que fez amigos, do seu legado, ou se você era um cara execrável que não valia o que comia. Então, o sucesso na vida não é angariar riqueza, o sucesso na vida é cumprir um propósito de Deus. Isso é o sucesso da vida. Isso é uma vida feliz e plena. A tua vida não ser fútil. Porque, vamos falar a verdade, é muita futilidade o cara nascer, crescer, trabalhar a vida inteira para no final da vida sentar numa casinha e um carrinho na garagem e falar, eu vivi a vida. Eu não acredito num Deus que ia fazer isso comigo e com você. Mas eu acredito num Deus que ia fazer com que eu e você vivessem em irmandade, em comunhão, se reunisse para comer um macarrão sem nada, só um macarrão, feliz. Deus nos proporcionou isso, chegar no céu, encontrar uma pessoa, ele te dá um abraço, falar, meu irmão, eu te encontrei aqui. Você fala, quem é você? Rapaz, eu sou aquele cara que um dia estava lá no boteco bêbado, lá, enchendo a cara, e você levou uma palavra de salvação para a minha vida. Te procurei 20 anos, nunca te achei, vim te encontrar aqui, meu irmão. Isso é uma vida frutífera, isso é uma vida boa. Irmãos, tem amigo. Eu sou meloso, eu sou carente de amigo, o Alexandre sabe disso, anda comigo. Quando eu vou lá em Nova Esperança, eu mato o dia lá, porque eu não quero sair de lá. Eu nasci lá, meus amigos do peito estão quase tudo lá. Eu preciso de gente do meu lado. Minha casa, é difícil chegar lá, não ter gente lá. A gente tem que amar a gente, porque é o que vai ter lá no céu, a presença de Deus e gente. E se eu não amar gente, para onde eu vou? Amém? Então, fique de pé que eu vou fazer um apelo só. Eu quero que você baixe a sua cabeça agora. Eu quero que você pense sinceramente, sem máscaras, acerca da tua vida. E eu quero que você faça uma escolha. E você tem toda a liberdade de fazer essa escolha sem nenhum tipo de pressão sobre a sua vida, sobre a sua cabeça. Fique à vontade. Mas eu quero te oferecer a opção nesta tarde de aceitar a paternidade de Deus sobre a sua vida. Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E eu quero te oferecer essa dádiva, essa bênção, que é aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Porque essa decisão que você vai tomar agora, vai fazer toda a diferença na sua vida. Você vai sair de um estado de uma criatura de Deus, para se tornar um filho de Deus, legítimo, amado, com direitos, com paternidade. Você vai ter alguém por você, que se importa com você, que te sustenta, que te protege, que te ampara, que te aconselha, que te livra, que te disciplina, sim, mas que te ama. Não deixe para amanhã esse tipo de escolha, meu irmão. Porque depois que eu encontrei a alegria de ser um filho de Deus, eu vi o quanto de tempo eu perdi longe da presença de Deus. E Deus pode me privar de tudo nessa vida, mas Deus não pode me privar da sua presença mais, porque eu vivo sem nada, mas não vivo sem Deus. Porque toda vez que eu estava lascado na vida, meu irmão, toda vez que eu estava no meio do brejo, toda vez que eu não olhava do lado e não via ninguém, a mão de Deus sempre esteve comigo. Mesmo sem entendimento, a mão de Deus estava lá me guardando. E louvado seja Deus, que um dia eu tive a coragem, o privilégio de levantar a mão e aceitar o teu filho como Senhor e Salvador. Então é isso que eu quero te oferecer, uma família nova. O que passou, meu irmão, acabou, está lá no passado, morreu. O passado só serve para a gente tirar alguns ensinamentos para o futuro. Remoer o passado não vai mudar o que aconteceu. Então, se o teu pai foi aquela figura que nunca te protegeu, nunca te sustentou, nunca te amou, nunca quis saber de você, Deus é diferente do seu pai. E a graça de Deus vai te transformar, e se o teu pai estiver vivo, a graça de Deus, pela tua intercessão, vai transformar o teu pai. E ele também vai ter o benefício da vida com Cristo. Se o teu irmão é o cara que mais te
trouxe problema, que arrebentou a tua vida, meu irmão, Jesus é o cara que vai estar sempre do teu lado, que nunca vai te deixar só, que vai ser o teu parceiro fiel, e você só precisa dar esse passo de fé. Então agora eu quero fazer esse apelo: se você quiser aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, e aceitar a paternidade de Deus na sua vida, levante a sua mão que eu quero orar por você. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus. Então você que levantou a mão, pastor François, você vem aqui comigo aqui? Você que levantou a mão, vem aqui na frente. Eu e o pastor François vamos selar esse teu compromisso com Cristo Jesus, para que você seja transformado de fé em fé, que você seja muito abençoado toda a sua vida, para a honra e glória do nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos chegando aqui na frente, feche seus olhos. Em nome de Jesus. Essa decisão é a melhor decisão que nós possamos tomar na nossa vida. O pastor disse que uma pessoa normal toma 8.000 decisões por dia. Se contar os anos da sua vida, quantos momentos que você teve que tomar alguma decisão? Incontável. Mas existe uma decisão que marca a nossa vida para sempre, que é a decisão de nós verdadeiramente entregarmos a nossa vida para o Senhor, de nós recebermos a paternidade de Deus, da gente começar a viver de forma diferente, de nós entendermos que nós não estamos sozinhos nessa vida, mas o Senhor está conosco, cuidando de nós, zelando por nós. E o Senhor hoje, eu tenho certeza, irmão, que aquilo que deveria acontecer, o Senhor fez. O Senhor trabalhou no teu coração para que você pudesse entender hoje que Ele é um Deus presente. Talvez Deus estava tão distante, tão longe de você, e agora, em nome de Jesus, você consegue sentir no seu coração a presença de um Deus real, verdadeiro, que muda a nossa história, que nos dá ânimo nos momentos difíceis, que transforma a nossa realidade. E mesmo quando nós estamos passando por dificuldades e nós não estamos sozinhos, Ele está do nosso lado. Esse Deus Pai está presente neste lugar. E a partir desse momento você faz parte dessa família. Agora, em nome de Jesus, queria convidar você fechar seus olhos, para que você possa agora, junto comigo, falar com o Senhor. Pai, nós te louvamos, ó Deus, por esse dia tão especial. O dia que o Senhor marcou para que nós pudéssemos estar aqui neste lugar. Eu sei que lá na eternidade o Senhor já tinha marcado essa data, esse horário, essa palavra, ó Deus, para que pudesse ser ministrada aos nossos corações, para que nós pudéssemos crescer no Senhor, para que nós possamos entender que nós precisávamos nos diminuir para que o Senhor pudesse nos encher. E agora, ó Pai, eu te louvo, ó Deus, por essas vidas que estão aqui, que tomaram a decisão de aceitar a paternidade de Deus, de aceitar a sua paternidade. Pai, nós te louvamos, ó Deus, e eu sei, ó Pai, que tem uma vida inteira ainda pela frente, tem muita coisa ainda que nós precisamos aprender para que nós possamos verdadeiramente nós sermos aquilo que o Senhor espera que nós sejamos. Mas uma coisa, uma garantia nós temos a partir desse momento, que diante de todos os desafios que nós temos pela frente, o Senhor está conosco. Nós não estamos mais sozinhos, por mais que nós pudéssemos estar se sentindo sozinhos, talvez rodeado de tantas pessoas, mas solitário. Hoje nós podemos saber, nós temos a certeza que existe um Deus todo-poderoso, o Senhor, que cuida de nós, que nos sustenta, que provê, que é o nosso Pai. E agora, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar escrevendo o nome de cada pessoa que está aqui na frente, no livro da vida. O nome de cada um, ó Pai, possa ser escrito no livro da vida. Ó Pai, que em nome de Jesus, ó Deus, e que possamos permanecer juntos como irmãos. Cada um que está aqui, que já aceitou, já tomou essa decisão em Cristo, que possa entender que cada um que está aqui na frente, mesmo diante de pensamentos diferentes, atitudes diferentes, somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Obrigado, ó Pai, porque nós podemos orar hoje a oração do Pai Nosso com toda a propriedade e dizer que esse Pai, esse Deus não é somente meu, mas é um Deus que é nosso Deus.
Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Obrigado, ó Pai, por tudo isso. Obrigado por esse momento tão especial. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor se faz presente, porque o Senhor muda a nossa história. E mais uma vez, o Senhor agiu com a sua fidelidade. E nós te louvamos e te engrandecemos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Permaneça aqui na frente ainda, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria que você orasse comigo essa oração. Para que não seja uma palavra decorada, porque o pastor falou e eu também falei. Mas pense naquilo que vai sair da tua boca agora. Você precisa professar com a sua boca aquilo que você deseja. Você precisa dizer aquilo que aconteceu aqui hoje. Você precisa falar e fidelizar isso com Deus. Eu sei que você já teve uma atitude de sair do seu lugar e de vir aqui na frente. Mas Deus espera que você possa professar com a sua boca agora aquilo que aconteceu na sua vida. Essa transformação que você passou agora, de poder entender que Deus não é um Senhor, Deus não é um juiz querendo apontar os seus erros, os seus defeitos, mas que agora você entendeu que Ele é seu Pai. E agora eu queria que você orasse comigo essa oração, dizendo assim: Senhor, estamos aqui querendo dizer para o Senhor que nessa tarde nós entendemos aquilo que o Senhor é por nós. Nós aceitamos o sacrifício de Jesus lá na cruz e tomamos posse da sua paternidade. Nós louvamos o teu nome, porque a partir de agora nós somos os teus filhos. Por isso agora eu te peço, risca meu nome do livro da morte e escreva meu nome no livro da vida. É que eu te peço agora, em nome de Jesus. Amém.